Novamente, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, né, mestre em letras, literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. E aqui eu estou mais uma vez com vocês aqui nesse encontro do curso de extensão, né, de introdução ao grego clássico e koiné, promovido, né, pelo Núcleo de Cultura Clássica, né, da Universidade Federal do Ceará, no CLAS UFC. Então, eu espero que nós todos temos aqui mais uma manhã de sábado proveitosa, né, com muita aprendizagem de grego, né? Então, a gente está aqui no capítulo, estamos aqui no capítulo 8 alfa, né? E aí estamos vendo aqui o ponto da gramática, esse ponto da gramática que vai falar sobre os particípios presentes ou particípios progressivos. Quando vocês verem nas gramáticas assim, particípio presente ou presente do particípio, na verdade você tem que entender não tempo, tem que entender aspecto, né? O aspecto ele é progressivo, é contínuo, né? É não acabado. E nós vamos ver as tabelas com as formas, com a declinação, né, da voz, na voz média, porque a gente pegou alguns verbos depoentes, alguns verbos que têm um significado diferente na voz média, né, e aí a gente está tentando ver como é que é o participo deles, né, porque a gente já estava falando da voz média, dos verbos depoentes, e aí a gente continuou aqui no conteúdo, e depois a gente vai ver as tabelas para a voz ativa, mas nessa aula acho que a gente vai ver as tabelas para a voz média. Aí é que começou, ele começa ele tentando fazer uma descrição do como é que é o uso do particípio, como é o que a gente usa, né, um particípio, né? Então, ele primeiro ele diz aqui que os particípios eles servem para descrever circunstâncias, eles servem como uma espécie de cenário, de contexto, né, situação para o verbo, para a ação principal do verbo, que é o verbo. Então você teria um particípio, né, dois verbos, um verbo que estaria no particípio, né, e um verbo que estaria no que não estaria no particípio, mas que seria o verbo principal daquela oração, né? Então seria alguma coisa semelhante em termos de significado a uma oração subordinada, adverbial ou adjetiva, né? Então vamos. Alguém que pode ler o exemplo, a frase que ele dá? Aqui, esse rodulos. Alguém pode ler para a gente? Rodulus oi despotei repomenos to arotron ferei. Isso. Então, rodulos, toi despotei, repômenos, to arotron, perei. Então, Ferei. a tradução, né? Como é que você traduziria? Cícero, né? Isso. Você conseguiria traduzir uma parte da frase? Rodulus, Rodulus o escravo, Isso. toi, des, toi despote repômenos. Repômenos é seguir, né? No Isso. caso aí tá no nome nativo. Tá no nome nativo que combina com o sujeito. Isso. No caso é seguindo o seu método. Isso, exatamente. Você E Tom entendeu. Aratron, Tom, To, Arotron, Perry. Carrega o arado. Isso. Perry carrega, né? Isso. Aratron, o arado. Então é o escravo, né? Seguindo o seu mestre, carrega o arado, né? Carrega o arado. Então perceba que a ação principal, né, dessa frase é carregar, que é carrega o arado, né? A oração principal, né? Toara o tronferei. Mas o particípio repômenos, e aí ele forma, né, uma oraçãozinha com o toi despotem, né? É toi despotem repômenos.
ele está aqui servindo de um cenário, né? Um contexto, né? Uma, uma atividade que serve de pano de fundo para a ação principal, que é carrega o arado. Né? Então eu digo, o escravo, né, seguindo o seu mestre, ou seguindo seu mestre, seguindo o mestre, carrega o arado. Aí você fica bem interessante, né? Você conseguir dizer assim, seguindo, né? Mas você pode também não fazer essa tradução para essa forma NDO. Essa forma NDO, né, no português, vocês sabem como é que a gente chama essa forma que termina assim, seguindo, NDO? Gerúndio, professor, ação dinâmica. Isso, é um gerúndio, né? Um gerúndio, né? Então, a gente chamaria, né, uma reduzida de gerúndio, né? É uma forma nominal, né, do verbo. Só que a gente também pode tentar fazer no português uma tradução assim mais desenvolvida. Então, se a gente, no português a gente usa uma reduzida de gerúndio, a gente também pode desenvolver. O negócio das reduzidas é que a gente pode desenvolver, né? Tem uma versão desenvolvida, né, dessas orações que a gente chama de reduzidas. Então, quando a gente desenvolve, né, seria no a gente usaria, a gente não seria, né, seria a gente usaria, né, uma, o verbo no outro tempo, né, no outro modo, né, e transformaria, né, numa oração. A gente teria que acrescentar outras palavras com conjunções, né, e advérbios, e às vezes também pronomes, né, pronomes relativos. Se a gente quiser fazer uma oração adjetiva, né, uma oração subordinada adjetiva. Então eu estou falando muito blá 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 de gramática, mas o que eu quis dizer é isso aqui. Em vez de dizer assim, seguindo o seu mestre, né, você pode dizer assim, que segue o escravo que segue seu mestre, que está seguindo seu mestre, enquanto está seguindo o seu mestre, enquanto segue o seu mestre, carrega o arado. Vocês entenderam as várias opções? Sim. Então, no lugar de dizer seguindo o seu mestre, você poderia dizer assim, que segue o seu mestre, enquanto segue o seu mestre, ou que está seguindo o seu mestre, ou enquanto está seguindo o seu mestre, carrega o arado. Tudo bem? Sim, professor. Tranquilo, né? Aí vamos agora continuar aqui para o próximo exemplo. Então, esse aqui foi o exemplo A, né? Aí aqui ele dá um. Não, mas ele dá dois exemplos para essa forma A, né? Esse uso A. Primeiro uso, né, do particípio, que você usa como uma espécie de contexto, de cenário, né, para a ação principal, né, do verbo principal. Então aqui ele dá uma outra frase. Quem pode ler para mim? Tom papon horosin en toi kepoi ergazomeno. Isso. Ton papon horosin en toi kepoi ergazdomenon. Então aqui você consegue traduzir essa frase também, Cícero? Ou uma parte? O tom está no plural, né? Que é eles ou eles, não está no masculino aí, né, professor? O papão é o avô? Isso, masculino, é o avô. Não está no plural, não. Não está no plural, não? Não, singular. É um avô só. Ah, né, eles, os avós, não. O que está no plural avô... é Horossim. Horossim. É o que eles veem, né? Eles veem o avô. Isso, exatamente. O avô está no singular.
É o eles vêm, que está no plural, né? Horos. Horos, eles vêm. Entoi, kepoi. Entoi, ele. Não, entoi, kepoi seria... Enquanto ele está, Não, seria no jardim. No jardim. Entoi, kepoi. Kepoi é o jardim. Então, em é a preposição em, né? Toi é o artigo, né? O, no, né? E kepoi é o jardim, né? Entoi, kepoi é no jardim. Então, aqui, ó. O avô, eles vêm no jardim. ergazômeno, trabalhando. Isso, exatamente. Então, ó, aqui, a diferença é que aqui não está no nominativo, né? Está no acusativo. Isso, então ele está concordando com quem? Com o papom. Isso, que é o avô. Então, ó, quem está trabalhando não são eles. Quem está trabalhando é Avô. o avô. É preciso você saber sempre com quem é que está ligando, né? Com qual referente está ligando, né? O participo. Então, aqui, então eles veem, né? O avô trabalhando no jardim, ó, no jardim trabalhando. Mas você poderia dizer assim: eles veem o avô enquanto ele trabalha no jardim, ou enquanto está trabalhando no jardim, né? Que está trabalhando no jardim. Então você poderia dar essas ideias, né? A ideia de tempo, da ideia de adjetiva, né? Uma oração adjetiva explicativa, né? Você diz, olha, ele está trabalhando no jardim, não é qualquer avô, ou não precisa restringir, na verdade, pode ser só explicativa, né? Se fosse no português, se fosse explicativa, era bom colocar uma vírgula, né? Uma vírgula. Então, sim, então eles veem o avô, vírgula, que está trabalhando no jardim. Entende? Aí se você tira a vírgula, fica restritivo. Aí você diz assim, eles veem um avô que está trabalhando no jardim. Não é qualquer avô. De todos os avós possíveis, eles veem um determinado avô que está trabalhando no jardim. Tudo bem? Tudo bem. Aí isso aqui ele vai chamar de circunstancial. Circunstancial vai ser o uso circunstancial do particípio. E aqui ele vai dizer que o particípio, né, ele concorda com um determinado substantivo, né, em gênero, número e caso, né? Ele concorda de três maneiras com um determinado substantivo. No caso, o substantivo aqui é papon, papon, né? Papon está no masculino, está no acusativo, né? E está no singular. E ergazomenon, ou ergasdomenon, também está no masculino, no singular e no acusativo. Tudo bem? E aqui ele diz que pode ser traduzido, né, como uma oração subordinada, né? Pronto, gente. Agora vamos ver aqui, vou descer um pouquinho mais o conteúdo, né? E agora a gente vai ver aqui um uso, né, dos particípios, né, que eles vão ter uma posição sintática diferente. Deixa eu ver, só resolver um probleminha aqui, um minuto. Amor, você quer que eu desligue a câmera? Tá ligado? Sim, ela filma esse quadrado aqui na parede. Ah, tá. Não, é que eu pensei que desse lado não era muito bom. Né? Tanto faz.
Pronto, gente. Pronto, gente. Eu voltei. Continuando. Aí aqui é um uso diferente, que a posição vai ser a posição atributiva. Posição, a gente tinha visto já isso anteriormente, mas a gente é uma posição atributiva, é uma posição onde ele não vai ter assim um sentido de predicativo. Predicativo, ele vai ter um sentido assim mesmo de adjunto adnominal, né? Adjunto adnominal. Então ele vai funcionar como se fosse um adjetivo que não está assim, não tem, não vai ficar implícito um verbo de ligação. Não dá para poder colocar um um estar, sabe? Não fica implícito um um estar. Aí aqui vamos continuar aqui. Foi, alguém pode ler para mim o grego? Até a tradução aqui do inglês não ficou muito legal, não. Alguém pode ler para mim o grego, roi autorgoi, esse exemplo aqui? Roi, autorgoi, roi, entoi, argoi, ergazomenoi, mala, caminou-se. Camnusin, né? Aí aqui, roi autorgoi, No caso aí não é argoi, é agroi, né, professor? Isso, aqui é agroi. Se você tem um outro PDF que tá assim, diferente, é erro de digitação, viu? Eu estava lendo aqui no impresso, aí tá argoi, mas é agroi. Isso, é erro de digitação. É um erro que se repetiu muito em alguns PDFs aí. Trocou, né? As letras trocaram de lugar. Aí é roi auturgoi, roi entoi agroi, ergazomenoi malacamnusin. Então, você consegue traduzir, Cícero? Tá aqui, professor. Roi é os autorgoi. Os agricultores, Isso. roientoi, ergozêmeno, ergozêmeno é trabalhando, Isso. entoi, roientoi, eu não consigo, Entoi agroi aqui é no campo. mala, caminou-se, mala estão muito cansados, Isso, exatamente. Estão muito cansados. Então a gente poderia traduzir assim: os fazendeiros trabalhando no campo estão muito cansados. Os fazendeiros trabalhando no campo estão muito cansados. Mas talvez ficasse melhor se você assim, é, os fazendeiros trabalhadores do campo estão muito cansados. Ou assim, os fazendeiros, os trabalhantes no campo estão muito cansados. Então aqui ele funciona mais como um adjetivo. Ele não funciona tanto assim como um advérbio. Um advérbio. Aquele outro uso circunstancial, o particípio podia funcionar um pouco como um advérbio. E aqui ele funciona mais como um adjetivo. Um adjetivo. Então, aqui eu digo assim, os fazendeiros, só que você ainda assim pode transformar uma oração adjetiva, né? Você pode dizer, os fazendeiros que estão trabalhando no campo estão muito cansados. Ou, e aí, os quais estão trabalhando no campo estão muito cansados. Outras versões que você poderia traduzir, né? E aí, isso aqui seria um uso atributivo, né? Na posição atributiva, né? Do,
dos particípios. Funciona um pouco como uma oração adjetiva. Aquele outro lá de cima, ele funciona mais como uma oração adverbial. Oração adverbial. E essa aqui, esse uso aqui, na posição atributiva, né, ele é mais um uso mais. Funciona mais como uma oração adjetiva. São muito parecidos. A diferença é muito leve de significado, né? E a posição é diferente. Perceba que aqui parece mais com um aposto, porque tem assim o roi, o roi se repete duas vezes, ó. Roi auturgoi, roi entoi agroi ergadzomenoi. Então aqui esse roi entoi agroi ergadzomenoi, ele meio que funciona como se fosse um aposto, né? Então seria os trabalhadores, os no campo trabalhando, né, ou trabalhantes, né, os no campo trabalhantes, muito se cansam, ou estão muito cansados. Essa partícula roi, no segundo aí, roientoi agroi, esse oi ele fica como sem ser necessário traduzir. Não. Uma tradução contínua. Isso. Mas se você for traduzir, seria assim: os no campo trabalhando, você traduziria como se fosse um aposto, né? Os no campo trabalhando. Então, os trabalhadores, não, os fazendeiros, os no campo trabalhando, os no campo trabalhantes, muitos se cansam, muitos se cansam. Entendi. Deu para compreender bem? Porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade em traduzir os particípios. A gente, às vezes, no começo, a gente não se acostuma tanto com os particípios. Essa questão dele funcionar, às vezes, como um advérbio, às vezes como um adjetivo, né? Confunde um pouco, né, a gente. Porque a gente traduz para trabalhando ou para com a forma INDO, né, essa forma de gerúndio, às vezes não ajuda tanto, né? Não ajuda tanto a você compreender. O, o que você tem que perceber é que a gente traduz assim para poder manter a ideia de que é uma forma nominal do verbo. O particípio ele é uma forma nominal do verbo, porque ele vai ter desinências de número, gênero, caso, né? No grego, né? Esse oi aqui, no final de ergadzomenoi, né? É uma terminação de caso, né? Nominativo, masculino, plural, ergadzomenoi. Vocês estão vendo o meu destaque aí? Ergadzomenoi. Isso tá ok, o destaque. Tudo tranquilo, né? Pronto. Aí aqui ele está dando um exemplo agora na posição predicativa, né? Na posição predicativa, né? A gente vai dizer que vai ficar mais circunstancial, vai parecer mais com uma oração adverbial, e não tanto com uma oração adjetiva, uma oração subordinada adjetiva. Alguém pode ler para mim? Você quer ler de novo, Cícero? Outra pessoa? Eu ouvi, escutei uma outra voz aí. A outra pessoa tem o microfone. Pode ir lá. Cícero, vai ser você mesmo? É o C? Não, ainda não. Esse é exemplo de cima. Eu não li. Ele parece muito com outro exemplo. Até era bom conseguir visualizar os dois, para ver que eles são diferentes. Não tem o roi embaixo. Perceba que não tem o roi. Não tem o... Aqui, olha. Não tem esse roi aqui, ó. Aqui embaixo. Não tem esse roi. Entendi. Roi autorgoi entoi agroi ergazomenoi malacaminou-se. Isso. Roi auturgoi entoi agroi ergadzomenoi
Malakamnusin. Então aqui você não pode traduzir assim como tanto como se fosse um adjetivo. Você tem que traduzir como se fosse uma adverbial, uma circunstância, né? Uma espécie de cenário, né? De contexto para a oração principal. Então eu digo, os fazendeiros, porque estão trabalhando no campo, estão muito cansados. Os fazendeiros, já que estão trabalhando no campo, estão muito cansados. Então quando você vai ver assim um sentido mais circunstancial, você pode ter uma ideia de causa, né? De causa, né? E aí é diferente porque quando está assim só mais na coisa mais adjetiva, é mais assim uma ideia de restrição. Não são qualquer fazendeiros que estão cansados, são os fazendeiros que estão trabalhando no campo. E aqui não, aqui tem, como ele não colocou... É estranho, né, professor, essa construção, né? Até porque os fazendeiros em terra não trabalham, tem a figura do escravo aí, né? Isso. Esse aqui seria os proprietários, né? No sentido aí, né? Isso. A ideia é que trabalham muito, que trabalham com os trabalhadores, que produzem a riqueza, né? Nesse caso aí, que é golpe, viu? Cansado de quê? De fiscalizar, de acompanhar? Sim, sim. Lembrando que o auturgoi é o pequeno fazendeiro, pequeno proprietário, né? Não é um grande proprietário. Aí não é o latifundiário, não é o latifundiário. Aí o latifundiário é para ser o polimeloi, né? Sei lá, o polimelos. Aí aqui aqui não teve, né? O artigo para poder ficar na posição atributiva tem que ter um artigo antes. Então ele tem dois lugares onde esse artigo ele poderia aparecer, né? Esse artigo ele poderia aparecer, não, melhor dizendo, eu poderia, para poder ficar na posição atributiva, eu poderia dizer assim, roi, entoiagroi, ergadzomenoi, auturgoi, mala, camnusi, e eu poderia dizer poderia dizer como está aqui, roi auturgoi, roi entoiagroi, ergadzomenoi, mala, camnusi. Vocês estão compreendendo? É só para vocês saberem quando é que é na posição atributiva, quando é que vai funcionar como se fosse uma oração adjetiva. Tem que ter logo antes desse grupo de palavras, desse sintagma, tem que ter um artigo. Tem que ter um artigo. Então, o artigo aqui, ele está nesse exemplo que está, ele está repetido. Mas se todo esse bloco de palavras, entoiagroi, ergadzomenoi, tivesse entre roi e auturgoi, como se fosse um sanduíche, posição sanduíche, também estaria na posição atributiva. Então seria assim: roi auturgoi, entoiagroi, ergadzomenoi, melhor dizendo, roi entoiagroi, ergadzomenoi, auturgoi, melhor dizendo, malacamnos, seria também na posição atributiva. Deu para entender, gente? Sim, professor, para revisitar essa sua faz tempo que a gente vai Porque às vezes é complicado assim eu escrever, né, em grego, mas assim deixa eu ver se eu consigo assim botar o exemplo que eu estava botando assim sem espírito, sem nada, só para vocês ficarem mais. Então, olha, espera aqui. Foi auturgoi, né? Auturgoi. Deixa eu ver aqui. Foi auturgoi, né? Tem aqui o auturgoi, né? Aí aqui, em vez de ser o roi, né? Aqui, eu botaria o roi auturgoi, eu colocaria aqui no meio, né? En. Ah, eu acabei enviando sem querer. Me desculpe. Deixa eu ver aqui.
Não era isso que eu queria enviar, não. O que eu queria enviar era assim. Deixa eu ver até aqui. Deixa eu botar aqui, não vou botar aqui. Roi Entoi Agroi. Vou botar assim. Roi Entoi Agro Auturgoi. Olha aqui. Roi Entoi Agroi Auturgoi. Vou botar aqui. Ergazomenoi. 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 Vocês estão vendo? Roi Entoi Agro Ergazomenoi Auturgoi. Auturgoi. Mala Camnus. Vou botar aqui sem acento para poder escrever mais rápido. Tem sem tanta Camnus. Então, isso aqui seria um outro exemplo da posição atributiva, funcionando como oração adjetiva, só restringindo, né, de alguma maneira, que fazendeiros são esses? Que fazendeiros são esses? São os que trabalham no campo, né? Ou que estão trabalhando no campo, né? Estão muito cansados. Não existe uma relação de causa. Tudo bem, gente? Então aqui eu espero que tenha registrado bem aqui na gravação. É o que eu escrevi aqui, o outro exemplo de como é que fica na posição atributiva. Então aqui para ficar na posição atributiva, esse entoi agroi ergadzomenoi tem que estar ou entre roi e auturgoi, ou depois só que acompanhado por um outro roi, como se fosse um aposto, né? Deu para compreender, gente? Roi Entoi Agroi Ergazomenoi. No caso, esse Roi, esse N aqui, ele modifica, né, professor? Ele logo Roi Entoi Agroi. No anterior tá Oi Autorgoi Entoi Agroi. Ele vem para entre o Roi e o Toi. O en, ele é uma preposição, né? É preposição, né? Dando a ideia de lugar, localização, né? Então, roi, entoi, agroi, ergadzomenoi, auturgoi, mala, camnusi. Então, aqui seria um outro exemplo, né, da posição atributiva. Então, isso aqui significaria os fazendeiros, né, trabalhando no campo, muitos se cansam, mas não seria porque eles estão trabalhando que eles estão cansados. Não, eu estaria restringindo. Quais são esses fazendeiros que estão cansados? Estão muito cansados? São aqueles que estão trabalhando no campo. É como se eu fizesse assim um círculo, né? Com vários fazendeiros, né? E aí eu fizesse um outro círculo dentro, né, separando um fazendeiro só, né, que ele está trabalhando no campo. Não é qualquer fazendeiro, é os fazendeiros, melhor dizendo, que estão trabalhando no campo, né? Eu acho que eu até quis aí usar uma metáfora do subconjunto, não foi que o senhor falou, usou a ideia do círculo, né? Né, da relação, né, da teoria dos conjuntos. Sim, esse que eu estou falando tem a ver com a teoria dos conjuntos, né? É porque às vezes a gente não tem assim uma lousa, né? Falta uma lousa, né? Para a gente poder fazer o desenhozinho, né? Mas é só para vocês entenderem o que é uma oração adjetiva, né? Existem dois tipos de oração adjetiva: a explicativa e a restritiva. Então,
Olha aqui, alguém aqui, o Cícero colocou os acentos, gente. Olha que bonito. É tão legal quando vocês me ajudam, gente. Oh, Royentoy, Agroia, Gadzomeno, Alturgoi, Malacamnos. Perfeito, perfeito, Cícero. Obrigado. Então vocês anotem aí para mim, por favor, o outro exemplo da posição atributiva. Aí agora a gente vai aqui ver aqui esse outro exemplo aqui, que é quando o particípio ele funciona como se ele fosse um predicativo do sujeito e como se o predicado fosse o que a gente tem chamado aqui no Brasil de predicado verbo nominal. Verbo nominal. Vocês já estudaram isso? Predicado verbo nominal é quando você tem um verbo de ação significativo, né, e um verbo de ligação, né? Só que aqui não vai aparecer o verbo de ligação. O verbo melhor dizendo, você não tem o verbo de ligação. O verbo de ligação fica implícito, tanto em português quanto em grego, né? Não aparece. É como se você tivesse dois predicados diferentes, ou duas orações diferentes. Uma que expressa uma ação e a outra que faz só uma caracterização, mostra um estado. E aí você juntasse as duas numa só frase, num só predicado. Mas eu estou dando muita explicação sem ler o grego. Alguém pode ler para mim o grego aqui? No C. Esse C aqui, rodulos. Rodulos, o pauetai, ergazômenos. Isso. Então, olha aqui, você poderia dizer assim, como é que você traduziria? Rodulos, o escravo, o pauetai, ergamêsono, não para de trabalhar. Isso. Então, você pode dizer assim, o escravo não para de trabalhar. Ou também poderia dizer, o escravo não para trabalhando. O escravo não para trabalhando. Ou o escravo não para trabalhador, né? Trabalhante. O escravo não para trabalhador. O escravo não para trabalhante. Então é assim, é como se você dissesse assim, o escravo é trabalhador e o escravo não para. E aí você junta as duas coisas. Essa questão aí, professor, de o escravo não para trabalhando, ele não é bom não, viu? Esse cara aí tá preguiçoso. Isso. Aí aqui, então você perceba que aqui você acaba tendo uma ligação, né, entre as duas coisas. E aí a gente acaba entre o trabalhar, o ser trabalhador e o parar. E aí você diz assim, ele não para de trabalhar, né? Não para de trabalhar. A gente pode traduzir também dessa maneira. Mas você vai ver que muitos verbos vão poder fazer essa combinação com um particípio que vem depois. Então esse particípio ele vai funcionar como um predicativo do sujeito. Só que em inglês a gente não fala predicativo do sujeito, a gente fala complement. Então, se você for ler aqui o inglês, ele vai falar complement. Tudo bem? Aí por isso que ele vai dizer assim, completar o significado de um verbo. Completar o significado de um verbo. Então, quando diz assim, parar, né? Parar, não para de quê? De trabalhar, né? A ideia é essa, né? Que está, de alguma maneira, completando, né, o significado do verbo parar, né? Ele não para de fazer o quê? Não para de fazer o quê? Não para de trabalhar. Uma outra coisa que você tem que perceber é que tem uma certa concordância de voz, que pauetai está na voz média, e ergadzomenos
também está na voz média, mas acho que não existe bem essa concordância, é só coincidência, só é coincidência. Na verdade, é porque o verbo pauetai, quando ele está na voz média, ele tem um sentido de parar, né? A si mesmo, né? Parar a si mesmo, né? Não cessa, né? Não cessa, né? Não cessa. Então ele não para trabalhando, né? Não para trabalhador, né? Não para trabalhante, né? Mas é que ele tenta estabelecer uma relação, né? Entre o verbo e o verbo principal, que é o pauetai, e o verbo do particípio, que é o ergazomenos, né? Ergazomenos. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram compreender isso aqui? Ou tá assim uma dificuldade assim? Esse aqui eu acho que é o mais fácil. Vai depender do verbo e do significado do verbo, né? Se o verbo encaixa com o particípio ou não. Não é todo verbo que vai encaixar com o particípio, mas muitos verbos vão conseguir fazer essa locução verbal, né? Vai encaixar com o particípio. Verbos que expressem normalmente as pontas, né? Ou um grau, né? Tipo assim, começa a fazer, termina de fazer, continua a fazer, né? E aí, outra coisa que tem que perceber é que é que esse ergadzomenos, né? Ele está concordando com o sujeito. Às vezes o sujeito não vai aparecer. Então não preciso dizer rodulos. Eu poderia dizer o pauetai ergadzomenos. O pauetai ergadzomenos. E aí você entenderia, tipo, ele não para de trabalhar. Não, alguém não para de trabalhar. Ele ou ela não para de trabalhar, né? E aí você, na verdade, teria que ser ele porque ergadzomenos está no masculino, né? Não está no feminino. Se fosse ela, seria ergadzomene. Ergadzomene. Vocês estão compreendendo? Sim. Deixa eu escrever aqui. Então, se fosse assim, ou se ela não para de trabalhar, né? Seria assim, né? Pauetai. O pauetai. Erros de digitação bobinhos. Você troca o Y pelo teta. O pauetai, né? Ergadzomene. 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 Não, ela não para de trabalhar. O pauetai ergadzomene. Mandei a mensagem para vocês. Ela não para de trabalhar. O pauetai ergadzomene. E você que é ela, embora não haja um pronome, porque você tem a marcação de gênero no particípio. Então, eu sei que é ela. Então, eu posso dizer, ela não para de trabalhar. Vai estar no nominativo. Aí, se eu quisesse dizer elas, né? Aí teria que mudar os dois, o verbo e o outro, né? Se eu quisesse dizer elas, né? Seria tipo assim. Haider? Isso. Né? Não, eu poderia dizer Haider, mas eu teria que mudar assim. Eu teria que dizer Pauontai, né? E teria que dizer ergadzomenai. Então, eu estaria dizendo, elas não param de trabalhar, elas não param trabalhadoras, elas não param trabalhantes. O pauontai ergadzomenai. O pauontai ergadzomenai. Tudo bem? Então, eu estou dando alguns exemplos de variação para vocês perceberem como é que é essa concordância. Aí aqui, deixa eu ver aqui, continuando aqui, o que ele vai dizer aqui.
Aí ele tá querendo, aqui ele vai falar a questão do aspecto, né? O aspecto, quando ele diz presente, ele está falando do aspecto, né? Que ele é um processual, progressivo, contínuo, né? E aí a gente chama, às vezes na gramática, de particípios presentes, né? Mas a gente poderia chamar particípios médios progressivos, né? E aí você vai ter que perceber que eles vão ter uma terminação, até um que vai ter assim duas partes. Uma parte é um sufixo men, mi, epsilon, ni, esse sufixo aqui, men, e aí e a outra parte é essas desinências, né, de caso, desinências que vão se assemelhar a um adjetivo de três formas, né, um adjetivo triforme, como kalos, kalé, kalon, que vai ter, né, umas desinências para o masculino, umas desinências para o feminino e umas desinências para o neutro. Então aqui ele deve dar a tabela depois, aqui a tabela. Então aqui ele dá o verbo liômenos, que seria tipo resgatando, né? Resgatando. Então aqui ele vai dar, né? Liômenos, liomeno, liomenoi, liômenon, liômene. Perceba aqui as regras de acentuação. Quando você tem um ditongo ou uma vogal longa no final, né? Puxa o acento, né? Para penúltima sílaba, né? Penúltima sílaba. Então aqui normalmente fica essa palavra vai ser proparoxítono, né? Liômenos, liômenos. Mas quando está no genitivo, que tem um u, é um ditongo, né? O acento vai para o me. Então liomeno, liomeno. Então aqui no dativo, que tem o oi, oi, né? Ou ó, numa outra pronúncia mais posterior, né? Como é longo, né? Também vai puxar o acento para o me. Então, liomenoi ou liomeno. Aí aqui, liomenon, liomene, né? Então aqui, vocês estão vendo aqui, né? Os casos. E aí no feminino é diferente porque o eta é longo. Então, já vai começar o acento no me. Então, liumene, liumenes, liumene, liumenen, liumene. Então, aqui no feminino, o acento sempre vai ficar pelo menos na penúltima sílaba, né? Aí aqui no neutro, como esse ômicron é breve, né? Volta, né, um pouquinho. Então, liomenon, aí aqui no genitivo, no dativo vai ser igual ao masculino, né? Então fica liumeno, liumenoi. Aí no acusativo, o acusativo vai ser igual ao nominativo e ao vocativo, porque são neutros, né? Aí liomenon, liomenon, liomenon. Aí aqui no plural, vamos ver aqui, ó, como é que é no plural. Liomenoi, liumenon, liumenois, liumenos, no plural, né? Então aqui seria resgatandos, eles resgatando, ou resgatantes, né? Dos resgatantes, para os resgatantes, resgatantes objetos, né? Diretos. Aí aqui é liomenai, seria as resgatantes, elas resgatando, né? Elas que resgatam, né? Você poderia em algum momento botar assim também, né? Elas que resgatam, as resgatantes, né? Liomenai, liomenon, das resgatantes, né? Perceba que o genitivo plural é igual. O genitivo plural é igual. Liomenon. É aqui o dativo, liomenais, o acusativo, liomenas, liomenas, porque é longo, liomenas. É aqui no vocativo vai ter... E no masculino aqui, esse dativo... O que tem o dativo? Esse dativo e acusativo, ele é longo, professor, do masculino? Sim, ele é longo. Mas ele só é longo quando ele no dativo e no acusativo, né? No nominativo e no vocativo, o oi não é contado como longo, nem o ai. Tem um ditongo aí, né? Oi e ai, né? No nominativo e vocativo plural, eles não são contados como longos, são contados como breves. Então, por isso que fica proparoxítono, né? Fica liomenoi e liomenai. Mas, quando você coloca o sigma, né, no final, eles são contados como
longos. Então fica liumenos, liumenos. E liumenais, liumenas. Tudo bem? Tudo bem. É só regras de acentuação que a gente está tentando ver assim por alto, sem se preocupar muito com isso. Mas é só para você perceber onde é que está o acento, onde é que está o acento. Aí aqui, no neutro, liômena, então aquele alfa ali é breve, liumenon é longo, é um ômega longo, liumenos, ois com sigma é contado como longo, então liumenos, e aquele outro alfa do acusativo também é breve, liômena, também é contado como breve. Tranquilo? Aí agora a gente vai ver como é que ficam as contrações nos verbos contratos, como filéu, filó, né? Nos verbos contratos, né? Aí ele pede que você faça um exercício de tentar fazer o repomai, né? O repomai, ele vai ser igual a esse aqui, né? A essa aqui. Então vai ser hipômenos, hipomeno, hipomenoi, hipômenon, hipômene. Vocês estão entendendo? É para vocês tentarem fazer com esse verbo aqui, que é o verbo seguir, né? Então ele vai ser igual aqui a esse aqui, vai seguir esse padrão do Leon. Quer que eu tente, professor? Ah, você vai tentar? Vai, de cabeça? Vamos. Vai, tente. É o verbo repomai, né? Isso, deixa eu mostrar aqui. Isso, repomai. Lembrando que ele é pró-paroxítono. Vai. Então ele vai começar pró-paroxítono, só vai ficar paroxítono nas que terminam, né, em longa, né, de tongo e vogais longas. Se tiver errado, o senhor vê aí. Eu vou bem devagar aqui. Ixi. No nominativo, ele fica repômenos. Isso. Aí Talvez vem... isso, repômenos. Aí vem o feminino, hipomene. Isso. E depois, no neutro, né, aqui é hipomeno. Isso, exatamente. Aí o genitivo, hipomeno. Isso. Hipomenes, no feminino, hipomenes, com acento como o senhor explicou, né, hipomenes. E por fim o neutro, hipomeno. Isso. Dativo, hipomenoi, hipomenei e hipomenoi. Isso. Seguindo a sequência, né? E o acusativo hipumenon, olha o ni no final, né? O acusativo. Isso. No feminino, hipomenem. E por fim o neutro, hipomenon. Não, melhor. Hipômenon. Isso. É hipômenon. Isso. Aí o vocativo, eu não sei se vai estar certo, mas acho que é isso. Hipômene. Hipômene. É hipômene. Pode repetir, por favor, vocativo masculino. Dativo ou vocativo? Vocativo. Eu pensei que tivesse no vocativo. Vocativo hipômene. Não, vocativo. Hã? Hipômene. Não seria hipômene? Isso, hipômene, com Y no final, hipômene. Aí depois vem no feminino hipomene, com acento. E por fim, no neutro, hipúmenon. Não, acho que no hipô não, hipô mesmo. Hipômeno. Hipômenon. Isso. Ok. Tranquilo. Vou dar uma olhada melhor. Você fez Valeu. o singular todo isso. Não vai fazer o plural, não? Mas ótimo. Tá muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui. Aqui tem que ver aqui que há como é que são as contrações. Então, Y e ômicron contraem, né? Então, eu tenho os verbos contratos em Y, como o filéu, que contrai para filó, no presente do indicativo, né? Aqui, você tinha não contraída para você encontrar alguma coisa fileômenos, que vai contrair para filúmenos. Então, Y com ômicron contrai para U, né? Ômicron Y. Então, você vai ter filúmenos, filumeno, filumenoi, filúmenon, filúmene, né? E aí você percebe que isso aqui dá um nome próprio, né?
que é Filomeno, né, em português, né? Não sei se vocês já conheceram alguém chamado Filomena, Filomeno. Seria a amada, né? Alguém que é amada, né? Eu não, mas o Tiririca conheceu. É isso. Exatamente. Continua. Então, não, mas acho que ele fala também aí. Mas vocês estão vendo aqui como é que é essa declinação. Não é muito simples. É igual, só que tem uma contração com Y e ômicron que vai contrair para U. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora, o timal, né? Vai ser a mesma coisa. A diferença é que há uma contração de alfa com ômicron que vai contrair para ômega. Então, no timal, em vez de ser timaômenos, vai ser timómenos, com acento agudo. Não pode ser circunflexo, porque está na penúltima. Melhor, na antepenúltima. Então, não pode ser circunflexo. O circunflexo só pode aparecer na penúltima e na última. O circunflexo não pode aparecer na antepenúltima. Então, fica timómenos. Então, timómenos, timomene, timómeno. E aí vai, né? A gente pode imaginar, né? Então, que vai ser timomeno, né? E aí vai. Seguindo o padrão lá de cima. Que vocês podem tentar também fazer, né, no caderno ou recitar. Aí ele pede aqui que você faça, né, no caderno, ou tente recitar, né, o do verbo regeoma, que acho que é conduzir, né, liderar, né, que vai ser vai ser contrato em Y, né? Então vai ser regúmenos, regomene, regúmeno, né? Então esse Y vai contrair com o ômicron, né? Esse ômicron aqui que é uma vogal de ligação, então vai ficar regúmenos, né? Aí e ele pede para você tentar declinar toda a declinação de timômenos. Timômenos, vai ter timomeno, né? E aí vai. Tenta fazer toda esse exercíciozinho no caderno, né? Para você aprender, né? Como é que é as terminações e os acentos. Tentando prestar atenção quando é que o acento caminha para a direita. Aí, deixa eu ver aqui o que tem mais aqui para a gente dar uma olhada. São 10 e 4. Tem vários exercícios aqui de frase para traduzir. Um texto cultural para vocês fazerem a leitura. Falando sobre Atenas, sobre os períodos históricos, a democracia ateniense, as guerras médicas, medo-persas, né? Então é interessante aqui, ó, os soldados persas, uma imagem bonita, a formação da Liga Délica, Péricles é a democracia radical. Então, texto interessante para vocês lerem aqui, um exemplo de uma casa, uma reconstrução, né, de como seria uma casa em Atenas, a planta da casa. Aí tem aqui uma frase de Arquíloco, né, que é do sétimo século antes de Cristo, né, bem antigo, e é um dos primeiros poetas líricos. Então não é uma poesia épica, não fala de guerra, né? Normalmente a poesia lírica vai falar mais de sentimento, né? Não falar tanto de guerra, né? E aí ele diz que ele é conhecido como sendo um poeta e herói ao mesmo tempo, né? Um poeta e herói ao mesmo tempo. Alguém quer ler aqui esse trechinho? Aí aqui a gente pode dar uma olhada no vocabulário primeiro. Então, terapon, ele quer que você traduza como um servente, né? Você poderia traduzir como um cuidador, né? Alguém que... um enfermeiro, né? Alguém assim que cuida, né? Um curandeiro, né? Também. Então, servente, uma... Como é que a gente chama assim aquela pessoa que trabalha lá no...
tipo manicure, né, pedicure, né, aquela pessoa que cuida, né, também o da beleza, né, da pessoa, né, serviçal, né, uma pessoa assim que faz, né, alguma coisa, né, algum trabalho, né, de cuidar, né, da pessoa, né, que precisa de fazer algum tratamento estético, né, no dia a dia, né. Então, terapon, quando você está falando de um servo, de um escravo, não é qualquer escravo. Normalmente é alguém que faz um trabalho, né, de cuidado com o corpo, né, da outra pessoa. Aí mas aqui como aqui é meio poético, ele vai usar como metáfora, não é? Por isso você pode até botar assim serviçal, vassalo, né? Uma coisa mais medieval também, se você quisesse botar na tradução, né? Aí tem enualioi anantos. O Enialios, ele é um nome próprio, né, de uma pessoa, né? E Ananctos é uma espécie de, é, de título, né, de senhor, né? Senhor. Não sei se tem uma negativa de qual é a negativa, se tem uma privação assim, mas ele está dando aqui como senhor da guerra, né? Ou melhor, senhor Enialios, o deus da guerra, né? Então ele está dando aqui como se Enialios fosse uma divindade da guerra, né? Eu não conheço muito a mitologia por trás de Enialios. Se alguém conhecer, quiser depois compartilhar com a gente. Senhor da Guerra? Sim, é um senhor, um deus da guerra, né? Enialios, não conheço. Aí aí aqui ele tá dando aqui Eraton Doron, que é um presente de amor, né? Um presente de amor eros, né? Um presente erótico, né? O, um presente amável, né? Um presente amável. Aí Epistamenos é um particípio. A parte que era legal aqui observar é o epistamenos. Todo isso aqui, na verdade, o terapon também dá para você interpretar isso aqui como se fosse um particípio ativo. Terapon tem uma terminação que parece ser do particípio ativo, do verbo terapeuo, né? Mas eu não tenho certeza, mas pode ser que seja um particípio ativo. Então seria o cuidando, né? Curando, cuidando, né? E epistamenos seria conhecendo, né? Conhecendo, né? O conhecedor, conhecente, né? E aí que ele dá também habilidoso, né? O habilidoso em uma determinada skill, né? Competência, né? Você poderia traduzir talvez como competente, né? Competente. Então, epistâmeno, você poderia dizer assim, conhecedor, né? Ou conhecendo, ou competente. Rubens, quer perguntar alguma coisa? Não, é que no caso aí do Enealius, na mitologia grega, ele é filho de Ares, né, com Enio. Então é um nome também que é usado, assim, ele é um nome de Ares, né? É uma versão que tem na história da mitologia, nos tempos não sei como é que fala, é messiânico, parece. E ele era diferenciado porque era uma divindade, né, na mitologia deles lá. Isso, então mas para mim eu escutei pouco falar sobre Enealius. Então, assim, infelizmente eu não conheço, não posso falar muito. Mas se você pesquisou aí rapidamente, trouxe essas informações, é bom para a gente. Depois aí a gente dá uma olhada, se quiser dar uma olhada assim, consultar, né, qual é o mito que a gente encontra fácil falando sobre ele. Então aqui, quem pode ler para mim esses dois versos aqui? Cícero, Rubens. Emi Degon
terapome enialioi anatos kai moseon ereton dopon epistamenos. Isso, acho que você leu dopon em vez de doron. Doron. Isso. Então, emidego terapon men enualioio oio ananctos kai museon eraton doron epistamenos. Então, aqui, você tem uma parte que você consegue traduzir? Cícero. Deixa eu ver aqui. Eimi degon. Degó, tem um acento, né? Uhum. Esse Eimi é hora? Não, Emi aqui é sou. Sou, estou. Isso. Então o Degon ele tá falando de tempo, né? O Degó. Não, seria assim, aqui seria uma contração de de e egó. Egó é o pronome pessoal eu. E o de, às vezes, é um i, um mais, por outro lado. Professor, aqui é difícil. Professor, Oi. Essa parte aqui que fala Mousseon seria o quê aqui? Que aí é a única coisa que eu acho que tá pegando aqui para mim. Museu seria das musas, né? Ah, tá. Ok, então no caso, posso dar uma sugestão aqui de tradução? Pode. Quer dizer, tentar, né? Deixa eu olhar, que eu estou olhando agora também. Emidego terapon. Aqui terapon seria um presente aqui, um participio, seria isso? Isso, o terapon provavelmente seria, mas ele está sugerindo a traduzir como servo, serviçal, né? Então ele está dizendo que ele é como que um servo do senhor Enialios aqui, né, no caso. Isso. Enialio e Hanantos, né? Hanantos. O capa aqui pega só rude, Eu não consegui ver. O espírito é rude, parece que sim. Não tenho certeza, aqui tá meio estranho. Não sei, acho que acho que não é rude. Pelo menos nessa... não. Perfeito, é Anantos mesmo. Anatos. Aí fala Caimoucel, quer dizer das, você referiu Moucel como das? Isso, das musas. Das musas, aí fala Eraton vem de Eros, aqui, uma das palavras para amor, seria isso? Isso, exatamente. Aí você pode dizer amável, amoroso. Um presente amável, né? No caso das moças, epistamenos, bem habilidoso no caso. Isso. Epistamenos. O presente amável das musas é a poesia. Você tem que interpretar dessa maneira. Que ele é um conhecedor, né, do presente amável das musas, que é a poesia. Então ele tanto é um servo do deus da guerra, quanto um poeta. Um conhecedor do presente amável, amoroso das musas. Ele se autodenomina o presente aí, professor? Não, ele é um conhecedor do presente, ou um habilidoso no presente. Sim, amor, o que você quer dizer? No vocabulário diz Araton Doron, lindo presente. Vai mostrar para vocês. É que meu companheiro me trouxe café. Ele tá querendo que eu lembre que eu estou assim recebendo o presente amoroso das musas. Porque aqui no caso Eraton Doron, Eraton vem de Eros, então a ideia é amável, é muito desejável, né? Eraton Isso, Doron. pode ser desejável também. Talvez funcione bem como uma tradução. Então, presente desejável, né? Das musas.
Esse ego e seguido de man aqui, ele é uma construção, não é? Ego e depois o man, depois terapon. Mas não é man, é de. Não, melhor dizendo, man? Ah, realmente tem aqui. Isso, né? Interessante. O man, ele, na verdade, ele veio meio antes, né, do que eu esperava. Esse man, ele não está conectado ao The Ego? Tá, mas eu estranhei porque talvez ele tenha feito uma inversão. Talvez ele tenha feito uma inversão. Porque eu acho que o Man aqui ficaria melhor depois de Kai, depois de Musel, né? Ou, Na tradução aqui do que eu imprimi, está assim: ora, eu estou entre os servos do Senhor Eniálio. sim. Aí eu não consegui esse ora. Uhum. Então, aqui o que eu. A partir. Na verdade, aqui, eu acho que ficaria melhor assim se você deslocasse o man, a tradução dele para o português, para a segunda parte. É assim, você poderia dizer assim: por um lado, eu sou servo do senhor Enialios. E por outro lado, sou conhecedor do presente desejoso, né? Ou do presente amável, né? Amoroso, né? Das musas. Você poderia dizer assim, por um lado e por outro, né? De men. Mas até fica meio invertido, né? Porque normalmente a ordem é mende. Mas aqui ele botou o de e o men invertidos e na primeira parte. Na primeira parte. Então, professor, por exemplo, no inglês, quando a gente fala, às vezes tem essa separação, uma palavra fica aqui, outra lá no final, né? Por exemplo, I'm going to expel, vou expulsar him out. Aí o out fica lá do outro lado, né? Aqui nós temos um caso que lembra, né? Que é o they e o man. Às vezes eles têm essa alternância, assim, né? Fica distante, mas ele faz parte de uma introdução, às vezes. Isso, pode ser. Não, mas porque normalmente a ordem é assim, men e de. Tá entendendo? Men, de. Por um lado e por outro. Mas aqui é como se ele já estivesse fazendo uma oposição a alguma coisa que veio antes e que a gente talvez não tenha, ou assim, sobrevivido. Não sei se isso aqui faz parte de um poema maior, né? E que não é. Teria que ver, né? Se isso aqui faz parte de um poema maior, que existe uma oposição a alguma coisa que foi dito antes, né? Para você começar, tipo, mas eu sou servo do senhor do senhor Eniálio, né? E também sou conhecedor, né, do presente amoroso das musas, né? Você poderia tentar fazer uma tradução como essa. Como é poesia, é complicado, porque quando você vai fazer a versão para o português, você pode tentar fazer uma tradução mais rítmica, e aí você vai acabar tendo que escolher melhor quais palavras você vai encaixar, não pode ficar muito grande o verso, né? Pronto, aí vamos continuar, né, gente? Aí tem um trechinho, né, do Novo Testamento, Lucas, capítulo 5, versículos 20 e 21 para ler. Ele dá um contexto. Provavelmente não é o 20 ou 21 completo, ele dá um contexto, né, em inglês. E aí depois ele introduz o finalzinho. Provavelmente esse finalzinho aqui está no 21. No 21. Então aqui, quando Jesus estava ensinando, alguns homens queriam carregar, né, um homem paralisado até para ele, né, para ser curado. Quando eles não podiam, né, se aproximar, eles desceram ele, né, através do telhado. E Jesus, né, é o sujeito, né, dessa oração que é citada aqui, né, o que é
que é citado aqui abaixo, né? Então, quem pode ler para mim? Então, vamos primeiro dar uma olhadinha no vocabulário, né? Idon aqui, esse idon aqui é um particípio ativo. É um particípio ativo. Você vê esse ômega ni aqui, né? Que lembra aquelas palavras da terceira declinação em nasais, né? A gente viu, né, no outro capítulo, né? Não vimos, né? Um modelo, né, para a palavra da terceira declinação. Então, quando vocês forem estudar os particípios ativos, vocês vão ver que eles vão ter umas desinências, né, umas desinências da terceira declinação, né, como se fosse um adjetivo de duas formas, como sofron, né, sofron, que era o prudente, né, o homem prudente, né, onde você tem assim, uma terminação em ômega ni para o masculino e para o feminino, e uma terminação em ômicron ni para o neutro. Então aqui dom, né, vendo, né. Professor, no caso do texto lá da poesia, ele começa em mi degon, aí aqui ele já traz o particípio ativo idom. É tipo uma transição isso aí para já adentrar uma nova matéria? Já, sim. Sempre nesses trechos de coletânea, né, do grego clássico e do Novo Testamento, ele sempre põe o conteúdo para frente, para meio que colocar um desafio para vocês. Então, a gente viu, né, as formas do particípio médio, né, mas aqui a gente está vendo já, na coletânea, ele colocou formas do particípio ativo, né, para você já ir pegando, assim, né, o conteúdo. Então, e vendo, né, assim, tempistin, né, tempistin é a fé, eipe, né, disse, né, a peontai soi, haihamartiai su. A peontai é assim, tipo, a gente traduz por perdoados, mas você poderia dizer assim, tipo, como se tivesse assim, deixados para lá, né, ou partidos, né, indo embora, né. Professor, Bom dia, e aí, Ivo? aqui no caso, quando ele fala no início do 20, Caidon tentistin autone pe antrope, quer dizer, aqui essa frase, em vez de estar falando assim, antropos, que seria homem, aqui está no vocativo, aí pega o E, né? Antrope. Quer dizer, tá falando com ele diretamente, então aí fica no vocativo e pega um E, né? Isso. Aqui é Jesus falando com o paralítico. Aí ele diz antrope. No caso aí está no singular, não é isso, professor? Sim, o paralítico é singular. Ele é uma pessoa. Então, ele não está falando homens. Ele está falando homem, né? Homem. Né? O paralítico, né? Uma pessoa. Então está no singular. Afeontaisu. Aí aqui, afeontaisu, apeontaisu, seriam deixados para lá, né? Perdoados, né? Aqui também tá no particípio, né? Acho que tá, afeontai. Não sei. Acho que sim. Perdoados. Aí, soi, que é para ti, né? Soi. Hai hamartiai, que é os erros, né? Os pecados. Su, de você, teus, né? O teu, de ti, né? De ti. Então, perdoados, homem, perdoados para ti os pecados de ti, né? Os teus pecados, né? E aí a gente, quando traduz, né, a gente diz, homem, os teus pecados estão perdoados, né? A gente diz assim, os teus pecados estão perdoados. Aí como é que você traduz? Se alguém quer ler o grego, acho que vocês não leram todo o grego.
Pode ler? Alguém? Se quiser, eu leio, professor. Leia, Rubens. O 20 e o 21, ok? Idon, o 20 primeiro, ok? Idon ten pistin autone ipen. Antrope, afeontai soi hamartia su. Kai erktanto dialogizes tai hoi grammateis, kai hoi farisaio legons. Tis estin rutos, pos lale blasfemias, tis dinatai amartias afeinai, ei monos hoteos? Isso, né? Quem é esse homem, né, que diz que tem o poder de perdoar os pecados, né? Só Deus pode perdoar, né, os pecados. Quem é este homem aí, Rubens, que entra na história e imita lá a voz do... Aqui quando eu falei aqui, eu acho que homem é este, né? Quando eu costumo, eu acho que na hora que eu fiz a pergunta, quem é Rutos? Ros, eu li, em vez de ler Ros, eu li Ros, né? Aqui é Ros, eu costumo pronunciar diferente porque é um pronome relativo, não é? Uhum. Tudo bem, tranquilo. Mas aí é só para a gente poder... então, traduzindo, então seria uma coisa assim, e vendo a fé deles, né, disse, homem, perdoados estão os teus pecados, né? Seria uma tradução bem simples, né? Mas você poderia tentar aumentar, né, alguma coisa assim, tipo, e tendo visto a fé deles, né, disse, homem, perdoados para ti os teus pecados. Uma coisa assim, né? Continuando. Aqui a peontai aqui, no caso, está no perfeito, né? Seria o... Isso, olha aqui. Mas o perfeito é difícil de traduzir, né? Como é que a gente porque acaba pro português, né? Como é que a gente diz assim? Perdoados, né? Já perdoados. Como é que a gente consegue colocar essa ideia, né? De já estão perdoados, né? Que é um resultado, né? Já está terminado, né? Exato. Continuando aqui. Sim. Eu não tinha visto. Perdão. Você lê essa segunda parte aqui. Pode ler de novo? Porque eu não estava mostrando. O 21, me perdoe. Isso, então, os escribas e os fariseus começaram a debater dizendo, né? Aí vai, lê de novo, para mim, por favor. Kai erxanto dialogizes tai hoi grammateis, kai hoi farisaioi legons. Tis estin rutos hos lale blasfemias, tis dina tai hamartias afeina e me monos hoteos? Isso, exatamente. Então aqui, rutos, ros. Quem, o qual, né? Quem é o que, quem é esse, quem o que, né? Quem é quem. Porque não, melhor dizendo, quem é esse, né? Quem é esse? Não, aí aqui o rutos seria este, né? E o ros seria o quem, o qual, né? Quem, o qual. Fica meio que implícito o homem, né? Que homem é esse, né? Que homem é esse, né? La lei seria fala, né? Fala, né? É até às vezes a gente fala que la lei significa uma coisa meio negativa, não é? Tem um certo significado assim meio tagarelar, né? Falar demais, né? Fofocar, né? Mas não é nem sempre, nem sempre. A dynatai pode ou é capaz, né? Tem a potência para poder fazer alguma coisa, né? A habilidade para poder fazer alguma coisa, né? A feinai ou a peinai, né? Aqui é um infinitivo, né? Perdoar, né? Perdoar. Eime seria se não, né? Se não, ou aí a gente pode dizer como se não, ou exceto. Monos é sozinho, mas também pode ser somente um, né? Somente uma pessoa, né? Somente uma coisa, né? Aqui uma pessoa porque está no masculino, né? Então, tis estin rutos. Quem é esse? Ros la lei, blasfemias. Aí blasfemias, né? São tipo acusações, né? Umas coisas contra, né? Mas a gente não traduz, a gente translitera essa palavra.
a gente diz blasfêmias, né, no português. A gente transliterou essa palavra para o português. Então a gente diz, quem é esse que fala blasfêmias, né? Quem é esse que tagarela blasfêmias? Tis dynatai hamartias afeinai. Quem pode pecados perdoar, né? Quem pode deixar para lá pecados? Eime monos theos, senão somente Deus, o Deus, aqui tá Roteos, aqui tá determinado, né, com artigo Roteos. Professor, oi. Tem uma coisa aqui, aqui quando falando do verbo apeinai ou afeinai aqui, ele está no infinitivo, né? Normalmente eu vejo o infinitivo de alguns verbos, por exemplo, aqueles que são na entrada, verbo de entrada, eles terminam com ômega, né? Na primeira pessoa, por exemplo, do presente do indicativo ativo. Aí, por exemplo, grafo, então termina com ômega, o infinitivo eles vai ter um em no final, né? Isso. Agora esse aqui é ai, mas é infinitivo também, não é? Qual seria a diferença? Porque alguns terminam com em, né? Por exemplo, grafém seria infinitivo, é uma ação, seria uma ação ou um estado no infinitivo, né? Agora aqui essa terminação ai, por que não em também, né? Qual foi o que fez ele ficar ai aqui? Seria o que? É o verbo terminado em mi? É verbos que não é temático? O que seria? Ele é terminado em mi. Ele é terminado em mi. Não é em ômega. Então, provavelmente, deve ser por isso que ele tem esse infinitivo em nai. Ele é afie-me, parece. Tem razão. Parece que é isso. Mas, é claro, depois eu posso pesquisar mais e ver com certeza. Mas eu acho que a explicação é essa. Que ele não é um verbo da conjugação em ômega. Ele acho que é um verbo da conjugação em mi. Mas continuando aqui. Então, tem mais alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Tranquilo, né? Então, a gente vai entrar aqui no beta agora, né? Prostoast beta, né? E tem aqui uma imagem do Diceópolis. Representando como o Diceópolis. Vocês têm que lembrar da história. Eles iam se preparar. Tinham decidido que iam viajar para a cidade de Atenas, né? Eles moram no campo e a família tinha decidido que ia viajar para a cidade de Atenas para poder assistir o festival de Dioniso, ver as apresentações, né? Exatamente, Dioniso está dizendo que é o festival dele. Aí, continuando aqui. Aí aqui tem essa representação aqui de uma pessoa. Vocês entendem o que ela está fazendo? Está oferecendo algo sobre o altar, né, professor? Isso, exatamente. Então, nesse altar tinha umas brasas, né? Umas brasas. E ele está ele tá fazendo uma libação. Então ele joga vinho, né? Nas brasas, né? Aí aqui para poder fazer essa libação. E aí tem aqui a legenda. Quem pode ler a legenda? Rodicaiópolis responde menos tom dia eukentai posem pantas. Isso, Rodicaiópolis respondem poiúmenos tondia euketai soidzen ou soisden pantas. Então aqui, você consegue ler aqui, você traduz algumas partes você consegue, todo mundo, vocês deveriam conseguir traduzir, tipo, Rodicaiópolis, aí poiúmenos, vocês deveriam conseguir traduzir como, o que é poiúmenos? Fazendo, né? Aí, respondendo, o que vocês acham que ele está fazendo? Ele está fazendo uma libação. Isso, respondendo é uma libação. Aí tondia, acho que vocês não sabem. Esse dia é Zeus?
Isso, esse dia aí é o acusativo do nome Zeus, né? Os Deus, né? Aí então o acusativo de Deus é tom dia, né? Eu que tai, soidzen pantas. Pantas, vocês deveriam conseguir traduzir como todos, né? Soidzen na outra aula também falei um pouquinho de soidzen. Vocês lembram qual é o verbo soidzen? Soidzen. Salvação, salvar. Isso, salvar, né? Pôr em segurança, proteger, às vezes dá para tentar traduzir. Então, ele é que eu que tai, ele faz uma súplica, uma oração, né? Então o Zeus, melhor, de Seópolis, ele fazendo uma libação, ora a Zeus aí aqui só dizer, está no infinitivo. Muitas vezes o infinitivo dá essa ideia de propósito, né? Então ele faz isso para fazer o quê? Salvar. Para salvar a todos, né? Para salvar a todos, para proteger a todos, né? Então ele faz uma oração a Zeus para que Zeus salve a todos. Ele faz uma oração a Zeus, ele pede a Zeus que salve a todos, que proteja a todos, né? Nessa viagem que eles vão fazer para Atenas, né? Aí a gente tem aqui só mais alguns minutinhos. Não sei se dá para a gente só ver assim, o vocabulário aqui desse próximo texto. E aí talvez a gente começava a próxima aula já no texto. Então aqui a gente tem anabaino, que é... Vocês já viram baino, né, eu acho já, mas baino significa eu vou, né, eu ando. E ana é para cima, né? Então anabaino seria eu vou para cima, né? Eu subo, né? E aí às vezes combina com a preposição epi, né? Que é sobre, né? Então o epi mais o acusativo. Então pode-se dar a ideia de eu escalo, eu subo, né? Numa escada, né? Uma montanha, né? Aí egueiro. Vocês já tinham visto já egueiro, mas aqui ele está dando no vocabulário. Então ele quer que você decore, né? Esse verbo aqui, egueiro, né? Como eu acordo, eu me levanto, né? Isso lembra quando a gente fala erguer, né? Lembra muito, né? Isso, não sei se tem uma relação, mas é bom a gente tentar fazer nas nossas associações, né? Mnemônicas. Mas tem, literalmente nos léxicos fala de ergueiro como levantar mesmo. Pois é, interessante. Aí aqui, eu comai é aquele verbo que apareceu lá na legenda, né? Eu oro, eu faço uma oração, né? Eu rogo, né? Aí aqui ele pode vir com o dativo e pode vir também com o acusativo e um infinitivo, né? Então eu rogo que Zeus salve a todos, né? Eu rogo aqui Zeus salve a todos, né? Eu rogo para Zeus salvar a todos. Uma coisa que vocês têm que saber, que é interessante vocês saberem, é isso, olha, que muitas vezes o sujeito de um infinitivo vai estar no acusativo. Então tem essa questão aqui, tom dia que está no acusativo pode funcionar como sujeito do infinitivo soidzen. Então, eu oro para que Zeus salve a todos. Então, o tom dia poderia ser o sujeito do verbo salvar e panta seria o objeto, né, direto. Todos dois estariam no acusativo. Aí aqui mais que tem aqui, catizo, que vocês já viram, né, mas aqui mas aquele tá que você quer que você decore, você coloca aqui, porque ele já é um ponto que você tem que decorar, você tem que aprender. Se você faz o cartão, eu estava falando antes da começo da gravação para o Cícero que ele tinha que fazer os cartões mnemônicos, né, para decorar as palavras, né? Então, se você faz cartões mnemônicos, flashcards,
e você não fez ainda um para Catizo, agora você tem que fazer o cartão para Catizo, para aprender, né, o significado de Catizo. Aprender como eu coloco, eu sento, né? Eu a gente quando está na voz ativa, né? Ele é mais transitivo, né? Eu coloco alguma coisa em algum lugar, né? Eu faço alguma coisa sentar, né? Eu assento alguma coisa, alguém, né? E quando mas ele pode ser mais intransitivo, pode ser médio, né? No sentido de eu me sento, né? Eu sento-me, né? Em algum lugar, né? Mas aí vai ficar médio, vai ser catizomai, não vai ser catizo. Tudo bem? Aí aqui mais, o que tem aqui? Ah, não, aqui não. Aí aqui em cima tem alguns substantivos, né? Reagorá, tesagorás, que é a ágora, o mercado, o centro da cidade, né? Então a ágora, né, em Atenas era um lugar muito importante, porque além de ser um mercado, era também um lugar onde havia, né, umas discussões, uns debates, né, políticos, filosóficos, que também são interessantes, assim, que ficaram meio marcados. Então a palavra ágora, né, para a gente, né, veio com essa conotação, a gente transliterou, né, a palavra ágora, né, para o português, né, com essa ideia, né, de local de debate, né, e tudo mais, mas ele também era o mercado, né, era o local de compra, né, de venda de produtos. Robomos, tubomu é o altar, aquele altar onde tem as brasas, onde o Diciópolis vai fazer a libação. Robomos, tubomu. Então ele está dando agora aqui o nominativo e o genitivo, né? Roneanias, tuneanio. Para você saber se a palavra é da primeira, da segunda ou da terceira declinação. E quais são o radical mais comum, né? Se for da terceira declinação. Então, Roneanias a gente já tinha visto como jovem, né? Um homem jovem, né? Ropolites, tupolito, que é o cidadão, né? O cidadão se liga com polis, né? Com a palavra derivada da palavra polis, né? Requeir, tesqueiros, queiros ou queiros, que é queiros, que é a mão, né? A mão. Aí você lembra de quiromancia, a gente tem quiromancia no português, que acho que quiroprata, né? Quiropraxia, né? A gente tem também, né, no português. Tá ligado a essa palavra, queiro, que no grego moderno, né, vai ser pronunciado hir, né? Hiros, né? Aí aqui, continuando aqui, as preposições hyper, que se mais genitivo vai dar a ideia de, normalmente assim, hyper, a gente vai dar a ideia de quando é de sobre, né? Sobre assim, por sobre, né? Uma coisa assim, né? Tipo super. Tem uma relação no latim com a palavra super. Então a gente tem o hipermercado. Hipermercado, né? Derivado dessa preposição aqui, hyper. Aí aqui é mais congenitivo, ela dá uma ideia bem específica que é para outra pessoa, né? Para alguém, né? No lugar de alguém, né? Dá essa ideia mais específica. Aí aqui que nós temos uns advérbios telos, que é no final, finalmente. Essas expressões aqui em tutoi, que é enquanto isso, nisso, né? Teihusteraiai, que a gente já viu várias maneiras, vários dias, que é tipo no seguinte, e fica implícito o dia, né? No dia seguinte. Reacrópolis, Acropoleos, que é a Acrópole, a cidade alta, né? A parte mais alta da cidade de Atenas, onde tem assim umas construções, né, os templos, e onde havia o tesouro da cidade. Aí Rodeus, os deus, tu Dios,
que é o Zeus, né? O rei dos deuses, né? Aí eu fiquei, ele tá dando o dativo toi de i, tem um hiato, ó, toi de i, tem os dois pontinhos, né? A dierese marcando que é um hiato, né? Toi de i, toi de i. Ton dia dá o acusativo também, né? E o vocativo osdeu, odzeu. Aí é que tu partenonos é o Partenon, né? O Partenon, o templo, né, da Virgem. Vocês, acho que vocês viram já Partenos, né, com uma garota, a Virgem, né? No caso aqui, a gente está falando de Atena, que Atena não casa. Atena é uma virgem, é uma deusa virgem, ela não casa. Aí aqui temos aqui, ele fica até hoje ainda, né? Existe, né? O Partenon, ele ainda sobrevive, ele ainda está em parte de pé, né? Você normalmente você consegue ver, né? As fotos bonitas, né? Do Partenon ainda, assim, das ruínas, né, do Partenon lá no topo da Acrópole, lá em Atenas, até mesmo hoje em dia, né? Aí tem aqui o começo do texto. Acho que a gente podia começar o texto. Tem 5 minutos. Rubens, quer tentar ler aqui o primeiro parágrafo para a gente começar esse primeiro texto? Bora. Diz assim: Tei un hysteraia e pei proton hemera gignetai. Egeiretai te hemerine kai tonandra egeirei kai. Epaire se autono aner, fesin. Uga dinaton eti cateudein. Kairos garesti prosto asti poreuestai. O un aner epaire he auton kai proton ton xantien kali kaleui auton me argoneinai me de pauestai ergazomeno. Termina de ler o outro também? Sim, é porque aqui no meu texto tá junto, num parágrafo só. Ok, inde tuto hemerine ton te citon fere kai ton te papon egeire kai tus paidas. Epita de Caiopolis eisten aulen eisercetai, kai tois allois hegeitai proston bomon, isponden de poiomenos ton dia eucetai soidze pantas prosto asti poreuomenos. Telos de ton hemionon exagei, o de papos anabaine pauton. Putos un poreuontai prosto asti. Muito bom, muito bom. Então, você quer tentar traduzir uma parte? É meio difícil, mas vamos lá, o senhor ajuda aí fica fácil. Sim. Então, diz tei assim, un hysteraia, como é que seria? Nós acabamos de ver aí, né? Hysteraia seria... só um minutinho. Te un hysteraia, quer dizer, aí seria tarde ou manhã? Não estou lembrado aqui. Hysteraia. Não, seria É o próximo dia dia. seguinte. No dia Próximo, seguinte. Isso. Então, dia no seguinte. próximo dia seguinte, no próximo dia, no dia seguinte. Então no dia seguinte, EP proton EP quando o primeiro dia começou, né, no caso. Isso. Ou quando primeiro tá aqui, lembrando que aqui tá no presente. Então, quando logo seria uma coisa como logo que o dia começa, logo que o dia Isso. se torna dia, né? Se torna dia. Aí tá certo. Aí falei Geire Taiterre Merine, quer dizer, levanta-se então Merine, né? Isso. Kaitonandra Geire e o marido dela. Ela acorda, né? Ela acorda. Isso. E o marido Egeire ela levanta. Acorda o marido. Ela acorda. Egeire Te Merine Kaitonandra. Isso. Não seria aqui uma conjunção? E o marido, não? Não, aqui ela está acordando o marido. Ela entendi. acorda e está acordando o marido. Porque diz Kaitonandra Egeire, quer dizer que ela
ela aqui no caso é a voz ativa de Egeire, quer dizer, ela executou a ação de acordar ele, no caso, Egeire. Isso. Então aí fala, cai e, aí ela fala, né? É paire se auton, se apronte, algo assim, né? Se apronte. Se levante, né? Poderia ser se levante, né? O marido, o aner, né? Isso. Disse, sim. Ó homem, levanta, levanta, né? Se poderia ser tanto. Aqui a Carla está perguntando sobre próton, remeira, gigneta. Então poderia ser logo que o dia. Logo que amanhece, né? Alguma coisa assim. Mas o que nós temos é o dia, né? Logo que o dia começa, o dia surge, né? O dia vem a ser, né? Logo que chega o dia, né? Logo que chega o dia, né? Quando o dia, a palavra dia aqui, você tem que pensar em luz, né? Luz, né? Remeira, né? Quando literalmente é quando o primeiro dia surge, o dia nasce, o dia torna-se, logo vem a ser, logo quando o primeiro dia vem a ser. Continuando, aí você parou em fecim, né? Diz, né? Diz. Ela diz, né? Aí ela diz, o gardinaton ética teuden, aqui ela negando, ela diz não, não pode, peraí, o gardinaton você não pode mais mais cateuden seria descansar. Eu entendi dormir isso aqui, na verdade, né? Dormir, né? Isso. Ou seria esse até mais ou ainda? Funciona com os dois, mas você tem que fazer a frase diferente. Então, se for mais, seria assim: você não pode mais dormir. Ou se você fosse ainda, você não. Olha, você não pode. Você não pode dormir ainda, continuar dormindo ainda, né? Ok, aí prosseguindo, Kairos. Literalmente seria assim: pois não é possível era ainda dormir. Assim, fazer uma tradução ruim para você entender a palavra por palavra. Não, pois possível é ainda dormir, né? O gardinatonestinetica teudei. Muito bem, legal mesmo. Então, é uma tradução literal, às vezes elucida, mas não é boa de ficar no papel, né? Isso, exatamente. Então, prosseguindo, Kairos garesti prostoasti por uestai. Então, aqui fala Kairos, que é tempo, tem a palavra cronos e Kairos. Kairos seria a hora certa, uma hora designada, né? Um momento específico. Ela fala que então é a hora, né? O momento, o tempo de que garesti de fato, prostoasti, de ir para a cidade por uestai. Aqui por uestai é de por omai, né? Ir, né? Isso, ir, viajar, né? Mas aqui não está na voz passiva, seria de ter ido, seria isso? Não. Não, passiva não, aqui está na voz média, né? Média, né? Porque por eu ou mais, eu acho que é depoente, eu acho. Por eu ou mais. Beleza. Depoente, quer dizer, ele tem a forma de uma voz assim, mas na verdade é ativo. Isso. Tá bem. Vocês todos podem colocar o nome no chat aí, já, gente, para a gente fazer a chamada depois. Prosseguindo então aqui, ó. Un aner epaire reauton. Então, o homem ou marido, né? Epaire reauton aqui. A si próprio o quê? Epaire? Se levanta, né? Se levanta, né? Kai prototon santia. E primeiro o santias chama, kai kaleui. Isso, ele chama o Xantias, né? Ele chama o Xantias, porque o tono de Xantia tá no acusativo. Beleza. Ele chama o santia, que é kaleui auton. E aí eu me perdi aqui. Kaleui auton. Kelewei, ele manda, ele ordena que ele... o que ele ordena ele? Ele manda ele... Me argoinai, não ser preguiçoso. Isso, ele ordena que ele não seja preguiçoso, né? Mede, a não ser que pau está ergazomena, a não ser que o serviço termina ou para. Isso, não pare de trabalhar, né? Mede, pau está... mede, então esse mede é nem. E nem, né? Seria o e nem, né? Nem também. Porque a diferença é porque
é formado com mé. E o mé usa mais para o subjuntivo e para o imperativo. Aqui, no caso, seria imperativa, né? Não é bem nem imperativo, né? O Pauestai. Ok, aí prosseguindo, fala, inde tutoi emerine toncito feri. Aí nesse ínterim, nesse período de tempo, que aí usa in totoi, que seria nisto, né, ou neste, em este, literalmente seria nesse tempo, nesse período, a Merina, ela carrega, fere o citon, que seria, aqui a comida, A né, o comida ou o trigo, grão, né? O grão, o pode ser grão. o grão também. Kaiton te papo negere kaitus paidas. Aí então ela levanta, ela acorda o pai e as crianças, seria isso, O né? avô, papo, né? O avô, papam. Isso, o avô e as crianças. O avô e as crianças. Tá bem. Aí é Peita de Rodicaópolis e E Senaule. Peitadei em seguida e Em depois. seguida, o Dicaópolis para o pátio, ele segue, Isso, ele entra, pode ser assim, ele ele entra, entra no recebe pátio. e acorda os outros ele acorda ou levanta. Então, Alois Egeitai, Proston Bomon. Ele não é, Não, não é egueira, é é regueita. Regeitai. Então ele Regeitai conduz, ele lidera, né? conduz. Vem Ele, de água. Aqui vem isso. de água. Não, né? A Regueuma. Regueomai. Em Isso. direção ao Bomon. O Bomon aqui seria o altar, no caso. Isso. Então ele conduz os outros, né, em direção ao altar, né? Ok. Respondem depois, o menos, quer dizer que a libação ele faz, então, a Deus, Isso. né? Fazendo uma Aí, libação. ora, eu que tá só sem E o que tá, ele faz uma oração, né? para a salvação de todos, só sei pantas, A Zeus, né? Ele aqui, faz uma oração a Zeus, né? Ele roga a Zeus que então, para salvar a todos. Todos o quê? tem, Todos quem? assim, Todos quem? pantas prostoasti, todos os que vão para a cidade, né? Isso, todos os viajando para a cidade. Ok. Por eu o Me fala um pouco menos. sobre esse dia aqui. Esse dia aqui é Zeus, é Deus? Isso, é Zeus. Zeus, né? Zeus. É o Ah. acusativo de Zeus. Zeus. O acusativo de Zeus, ou Zeus. Tá, Isso. valeu. Muito obrigado pela informação. E prosseguindo, telos de ton remionon exagi. Aqui, professor, ficou complicado esse grego clássico aqui. Então, telos de seria aí no Sim. final e finalmente. Ok, telos de no final, finalmente, ton remionon exagi. O Exagi é Remionon é a mula, né? O a mula. meio burro, né? Meio Tá. Põe para fora, exagi. isso. Ele põe para fora, né? Ele conduz para fora. Aqui é de água. Aqui é de água. Tá. Rodepapos e o vô, Anabaine e Pauton, sobe sobre ela, no caso, sobre a Isso, mula. a mula, né? O avô sobe na mula, né? A mula, tá certo. Tá ficando engraçado isso aqui. Eu vou subindo na mula. Aí, rutos, assim, rutos. Aqui confunde com rutos, o pronome demonstrativo, né? Não, mas é porque ele aqui é como se fosse uma forma adverbial de rutos. Porque o rutos funciona como um adjetivo. E aqui é como se fosse um advérbio correspondente. Então, se for dessa maneira, né? Uma coisa assim, desse Exato. modo. Desse modo, então, portanto, por o anteprostoaste, eles vão para a cidade. Isso, eles viajam para a cidade, eles seguem para Viajam. a cidade, em Ok, direção à cidade, né? ok. Prostoaste. Gente, acho que a gente vai ter que encerrar a aula de hoje por aqui. Ainda tem ainda 2, 3, 4 parágrafos para a gente concluir. No comecinho da aula que vem a gente conclui esses outros parágrafos. Eu gravei umas outras aulas aqui do ano passado, no meu canal do YouTube, que talvez eu já faça já a leitura com os outros alunos desse texto. Então, se vocês quiserem adiantar a leitura, deem uma olhada nessas outras aulas que eu gravei do ano passado,
estão no outra lista, no outra playlist lá no meu canal do YouTube. Tá bom, minha gente? Então agradeço a participação de vocês, viu? E eu espero que vocês todos estejam aqui na próxima aula, viu? Eu vou encerrar agora a gravação.